Toda a terra tinha uma só língua e palavras iguais. Quando migraram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinear, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los com fogo. E usaram tijolo em lugar de pedra e betume em lugar de argamassa. Disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, para fazermos nosso nome famoso e não sermos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: eis que o povo é um só, e todos têm uma só língua. E isto é apenas o começo do que farão. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vamos descer e confundir sua língua, para que não entendam uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou de ali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome da cidade Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Sem gerou Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio, Arfaxade gerou Selá. Selá gerou Eber. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe disse, levando consigo Sarai, sua mulher, e Ló, seu sobrinho, tudo quanto possuíam, e os homens que haviam em Harã. Chegando à terra de Canaã, Abrão passou por toda a terra até o lugar de Siquém, até a terebinta de Moré. Os cananeus estavam na terra. Então o Senhor apareceu a Abrão, dizendo: a tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois moveu-se dali para a região montanhosa oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao nascente.
Ali edificou outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão peregrinava na terra e estava com fome. Desceu ao Egito, pois a fome era grande na terra. E subiu Abrão do Egito para o sul, ele e sua mulher, com tudo que possuía, e Ló seguia com ele no caminho. Abrão era muito rico em gado, em prata e ouro, e foi caminhando de lugar em lugar. Desde o sul até Betel tornou a chegar, até o lugar onde antes esteve a sua tenda, entre Betel e Ai, onde invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abrão, também possuía rebanhos, tendas e muitas riquezas, e a terra já não podia sustentá-los juntos, pois eram muitos os seus bens. Houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló também. Naquela terra habitavam cananeus e fariseus, e a paz se perder entre irmãos. Disse então Abrão a Ló com mansidão: não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos, eu e tu. Não está diante de ti toda a terra, aparta-te, pois, de mim agora. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão bem regada, antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló escolheu toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Naquela hora apartaram-se um do outro. Abrão ficou na terra de Canaã. Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou: levanta agora os teus olhos e vê, desde o lugar onde estás, para o norte e o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, a ti a darei e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, que ninguém pode contar. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Assim falou o Senhor. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos cavalhais de Mamre em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor, e ali adorou
ao Deus eterno. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinai, de Arioque, rei de Elazar, e Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, que fizeram guerra naquelas regiões, contra Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, e Semiber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos se ajuntaram no vale de Sidim. 12 anos serviram a Quedorlaomer, mas no 13º se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que com ele estavam feriram os Rifães em Asterote, Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé-Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Parã, junto ao deserto. Assim foi. Voltaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, também aos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então a guerra voltou a se levantar, e saíram o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram batalha no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 contra 5 em combate. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra. Alguns caíram ali, outros fugiram para o monte, e o restante se dispersou pelo caminho, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento também, e se foram levando tudo consigo, e levaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, e levaram seus bens, pois habitava em Sodoma, e foram seguindo seu caminho. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu que habitava nos carvalhais de Manre, irmão de Escol e de Aner, aliados estavam com Abrão. Quando viu Abrão que seu irmão fora levado, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite. Ele e os seus servos feriu-os e perseguiu, até roubar à esquerda de Damasco seguiu, e tornou a trazer todos os bens. Também trouxe Ló, seu irmão, e seus bens, e as mulheres e o povo igualmente. Nada ficou nas mãos do inimigo então. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou da derrota de Quedorlaomer, e dos reis que com ele estavam no vale de Savé, que é o vale do rei. Ali vieram, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abrão. Era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão em sua mão. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos em guerra. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abrão respondeu com decisão: levantei minha mão ao Senhor Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, nada tomarei do que é teu nesta guerra. Para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada tomarei, senão o que comeram os jovens, e a parte dos homens que comigo foram a Ner, Escola e Mare, que tomem sua porção. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. E disse ao Deus: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filho e o mordomo da minha casa é este Eliezer de Damasco. Disse mais Abrão: eis que não me deste descendência, e um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será. Então fez sair para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para possuí-la. E disse Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E disse: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomou tudo isso e partiu-os pelo meio, pondo cada parte em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém Abrão as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: sabe de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a quem servirão, e depois sairão com grande riqueza. E tu irás para teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e na 4ª geração tornarão para cá. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno fumegante e uma tocha de fogo que passou por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito
até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quinezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíens, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Rogo-te que entres a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, sua serva egípcia. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, dei minha serva ao teu regaço. E vendo ela que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe o que bom parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E achou-a o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: fujo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, por quando o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos.
E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço Beer-lahai-roi. Eis que está entre Cádiz e Beret. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus e o da tua descendência. E dar-te-ei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse Deus a Abrão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis: todo varão entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O incircunciso será eliminado do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse Deus mais a Abrão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei. E ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse em seu coração: A um homem de 100 anos nascerá um filho, dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abrão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante de ti. E disse Deus:
Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência. E quanto a Ismael também o ouvi, eis que o abençoei e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou Deus de falar com ela, e subiu de Abraão. E naquele mesmo dia tomou Abraão a Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, como Deus lhe tinha dito. E era Abraão da idade de 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando foi circuncidado. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa. E apareceu-lhe o Senhor junto aos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé diante dele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que consoleis o vosso coração. Depois passareis adiante. E disseram: faze assim como disseste. E Abraão correu à tenda a Sara e disse: amasa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, tomou um bezerro tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou a prepará-lo. E tomou manteiga e leite, e o bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Estava em pé junto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E disse: eis que está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava detrás dele. E Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. A Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Assim Sara riu-se consigo mesma, dizendo: depois de envelhecida terei deleite.
sendo também o meu Senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz, já vendo envelhecido? Alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porque temeu. E ele disse: não mais riste. E levantaram-se dali aqueles homens e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o conheci, que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, para fazerem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor. E viraram-se dali aqueles homens e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda em pé diante do Senhor. E chegou-se Abraão e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? Não pouparás o lugar por amor dos 50 justos? Longe de ti fazer tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. E prosseguiu dizendo: se porventura faltarem 5 aos 50, destruirás por causa dos 5. E disse: não a destruirei se achar ali 45. E falou-lhe ainda mais e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse ainda: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali
Vieram dois anjos a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Vendo-os, levantou-se e inclinou-se até ao chão. Deus, senhores, senhores, entrai na casa do vosso servo. Lavai os pés, passai a noite e levantai-vos pela manhã. Eles disseram: não, ficaremos na rua. Mas insistiu muito e entraram em sua casa. Fez-lhes um banquete e comeram pão sem fermento. Antes de se deitarem, cercaram a casa. Homens da cidade, moços e velhos, todo o povo. Chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens? Traze-os fora para que os conheçamos. Ló saiu à porta, fechou atrás de si. Disse: não façais mal, irmãos meus. Tenho duas filhas que não conheceram homem. Farei sair a voz, fazei delas como parecer bem. Mas eles disseram: sai daí, este estrangeiro quer julgar. Agora te faremos mais mal do que a eles. Chegaram-se para arrombar a porta, mas os anjos feriram-nos de cegueira. Disseram a Ló: tens aqui genro, filhos ou filhas. Tira deste lugar todos os teus, porque destruiremos este lugar. O clamor chegou diante do Senhor. Ló falou a seus genros que haviam de casar com suas filhas. Levantai-vos, saí deste lugar. Mas pareceu-lhes como quem zombava, e não creram em sua palavra. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló. Toma tua mulher e tuas filhas, para que não pereças na injustiça da cidade. E como se demorasse, pegaram-lhe na mão. O Senhor foi misericordioso com ele. Tiraram-no para fora da cidade. Disseram: escapa pela tua vida. Não olhes para trás, não pares em toda a campina. Foge para o monte, disse Silão: assim, Senhor, achei graça aos teus olhos. Não posso escapar para o monte, que o mal me alcance e eu morra. Eis aqui uma cidade pequena, perto para fugir. É pequena, deixa-me escapar para lá. Disse: eis que te concedo isto também. Nada farei até que ali chegues. Chamou-se aquele lugar Zoar. O sol saiu sobre a terra quando Ló entrou ali. Então o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Subir verteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada, foi ao lugar onde estivera perante o Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e viu subir fumaça como de uma fornalha. Assim Deus lembrou-se de Abraão e
tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades onde Ló habitara. Ló subiu de Zoar e habitou no monte, com ele suas 2 filhas, porque temeu habitar em Zoar. E moravam numa caverna. Disseram as filhas: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha a nós. Demos vinho a nosso pai, deitemo-nos com ele para conservar descendência. Deram-lhe vinho naquela noite, a mais velha entrou e deitou-se com o pai. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte a mais velha disse à menor: demos de vinho também esta noite, e entra tu para conservarmos descendência. E assim fizeram naquela noite. As 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz Moabe, pai dos moabitas até hoje. A menor deu à luz Ben-Ammi, pai dos amonitas. Partiu Abraão dali para a terra do sul, habitou entre Cádiz e Sur, peregrino. Morou em Gerar e disse de Sara, sua mulher: é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la e tomou-a. Mas Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse: eis que estás morto por causa da mulher. Ela tem maridos, disse o Senhor. Respondeu Abimeleque: Senhor, não matarias uma nação justa? Não, me disse ele, é minha irmã. Com integridade de coração fiz isto, com mãos limpas procedi. Disse-lhe Deus no sonho: eu sei, também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso não permiti que nela tocasses. Agora restitui a mulher ao homem, porque profeta é e orará por ti, e viverás, senão certamente morrerás. Levantou-se Abimeleque pela manhã, chamou seus servos e contou tudo. Os homens ficaram com grande temor, e Abimeleque chamou a Abraão: que nos fizeste em que pequei contra ti? Trouxeste sobre mim grande pecado, obras que não se devem fazer fizeste. Que viste para fazeres tal coisa? Disse Arão: pensei comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Por causa de minha mulher me matarão, e na verdade ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e foi feita a minha mulher. Quando Deus me fez andar errante, disse: usa comigo desta benevolência. Em todo lugar onde chegarmos, dirás de mim: é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e deu a Abraão. Restituiu-lhe Sara, sua mulher, e disse: eis que a minha terra está diante de ti. Habita onde parecer bem aos teus olhos. E a Sara disse: dei 1000 peças de prata. Eis que isto te seja por véu dos olhos, para com todos e para com todos justificada. Então orou Abraão a Deus
filhos e Deus sarou Abimeleque. Sarou sua mulher e suas servas, e elas conceberam, porque o Senhor havia fechado toda a madre da casa de Abimeleque. Por causa de Sara, mulher de Abraão, assim o Senhor mostrou sua justiça e sua misericórdia entre reis e peregrinos.